Oi, gente, boa noite, ou bom dia, boa tarde, eu não sei que horas está assistindo esse vídeo, mas a minha intenção em fazer esse vídeo é poder ajudar as pessoas que estão pensando em bariátrica, sim, porque há 2 semanas atrás eu me submeti à cirurgia no método tipo Sleeve, e antes de fazer essa cirurgia eu lembro que eu procurava muita coisa. Muitos relatos de cirurgia e de pessoas que já tinham feito. E como foi importante, sabe, saber tudo que eu soube antes de me submeter à cirurgia. Eu fiz a sleeve no dia 20 de julho de 2023. Há exatamente 2 semanas eu me submeti à cirurgia bariátrica. E eu quero contar aqui tudo o que aconteceu, porque todas essas informações estão bem fresquinhas na minha mente, então eu consigo trazer tudo de cada passo, o que foi que eu senti, como meu corpo reagiu, e eu queria compartilhar isso com você. Não sei se você nunca pensou e caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, ou se alguns médicos já te sugestionaram, né, fazer a cirurgia bariátrica. Primeiro eu quero começar dizendo que a cirurgia pra mim nunca era uma opção. Eu realmente achava que não, como eu sou uma gordinha que no passado já perdeu 40 quilos pelos métodos tradicionais e algumas loucuras mais também. Eu achava que não, eu consigo sozinha, mas chegou um tempo que ficou bem insustentável, assim. Eu fiz tanta loucura nos meus processos de emagrecimento que chegou uma hora que o meu metabolismo não mais respondia. Bem nessa época, aconteceu que eu me casei e tal, e aí eu dei uma engordadinha a mais depois que eu casei. E aí, eu e meu esposo achamos muito estranho, porque a gente simplesmente não se preveniu durante o primeiro ano de casado, 1 ano e 6 meses, e eu não engravidava. E eu sabia que eu tava gordinha, acima do peso, mas eu também sabia que eu não tinha síndrome de ovário policístico, nem qualquer doença que me tornasse infértil. Aí eu descobri com a minha ginecologista que a obesidade é essa doença que torna a mulher infértil. E ela me sugeriu, assim, muito, 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 que eu fizesse a cirurgia bariátrica. E aí, no primeiro momento que eu ouvi ela dizendo pra mim, você precisa fazer. Eu sei que você já perdeu peso, eu sei que você é capaz, porém, a gente não pode mais perder tempo por causa da sua idade, por causa do estilo de vida que você quer levar. E eu lembro que eu saí daquela consulta chorando, chorando. Eu liguei pro meu esposo e chorando. Amor, minha ginecologista, ela falou que eu tenho que fazer cirurgia bariátrica. Tenho que fazer não, ela me sugeriu fortemente fazer a cirurgia bariátrica, porque é a obesidade que tá me impedindo de engravidar. E ela falou sobre ter uma gravidez saudável e eu não quero, não sei o que, me lamentando. E pra mim foi um baque. Então, vê, eu fui nessa ginecologista no final de 2022, tipo, novembro de 2022. E aí, ela falou, não, ó, minha irmã fez. Existem procedimentos que você nem vai precisar ficar tomando remédio pra vida toda. Agora a tecnologia avançou bastante e isso também se refletiu na medicina. Então, a sua cirurgia vai ser de incisão mínima. Tem métodos, né, que você não perde tanta absorção de nutrientes, vitaminas e tal. E eu fiquei pensando naquilo. E aí, coincidentemente, nessa mesma época, nesse mesmo período, uma colega de trabalho fez também. Eu comecei a tirar dúvidas com ela e ela, ó, Laís, você deveria fazer, é muito bom, não sei o que, e falou das mil maravilhas. Então, a ginecologista tinha me dado o nome e o número de um médico pra fazer. Eu disse, não custa nada tentar. Vou fazer? Não vou fazer, mas vou lá. Fui nesse médico, ele me explicou todos os métodos, falou que ele só poderia chegar a uma decisão em relação à minha cirurgia quando eu levasse pra ele todos os exames de sangue. São vários exames e várias especialidades médicas pra gente fazer essa cirurgia. Isso foi em meados de janeiro, eu fui no médico. E saí dessa consulta sabendo muita coisa sobre os dois métodos de cirurgia disponíveis, que seria a bypass e a sleeve, que foi a que eu fiz. E saí de lá, pra quem mora em Recife, isso aconteceu no Hospital Santa Joana, no Centro de Obesidade e Diabetes. Lá tem uma equipe multidisciplinar, tem um pessoal que realmente lhe ajuda em todos os aspectos, Quando eu falo todos, é tipo assim, ajuda a comprar a meia, tipo, a indicar uma meia de antitrombose, né? Então eles já sabem quem vende, não sei o que. Eles ajudam demais. Eu saí de lá com isso e com a lista de médicos pra ir e pegar pareceres e laudos me autorizando para fazer cirurgia. Dentre eles, eu precisei ir na
na pneumologista, eu fiz um teste de função pulmonar, fui no cardiologista e eu fiz 2 testes, fiz o eletrocardiograma e fiz o ecocardiograma, também recebi positivo nesse médico. Eu fui no psicólogo e recebi um laudo autorizando para fazer a cirurgia. Eu fui na endocrinologista e recebi um laudo me indicando, sugerindo que a cirurgia bariátrica seria o melhor para o meu caso. Eu fui em várias especialidades. Eu acredito que tenha sido umas 5. Eu falei cardiologista, pneumologista, psicólogo, nutricionista, endocrinologista. E também fui aquele médico dos ossos, sabe? Eu esqueci o nome. Eu vou lembrar na edição desse vídeo, eu coloco pra vocês. O cirurgião queria saber se eu tinha algum problema nas articulações, no joelho e tal, porque mesmo gordinha eu sempre gostei muito de exercício, muito mesmo. E a gente queria ver se tudo aquilo que eu fiz de exercício mesmo, de atividade física, tinha trazido algum dano pro meu corpo, já que eu tava fazendo isso, forçando o corpo por estar acima do peso. E aí, fiz tudo isso, fiz todos os exames solicitados, ele pede muito exame de sangue, muito exame de imagem, e eu fiz tudo isso. Como eu trabalho, eu não poderia parar a vida para fazer todos os exames, porque eu entendo que tem gente que tem tempo, graças a Deus, disponível de fazer tudo isso. Eu encontrei uma menina no médico hoje, numa clínica um dia desses. Hoje não, um dia desses. E ela falou que estava conseguindo a maioria dos exames e só tinha 15 dias que ela tinha ido no cirurgião pela primeira vez. Então, em 15 dias, ela conseguiu quase tudo, só tava faltando psicólogo. Porque com psicólogo, você precisa de pelo menos 4 consultas para ele poder analisar o seu caso e ver se você tá apto, psicologicamente falando, para se submeter a uma cirurgia bariátrica. Mas como eu não tinha essa disponibilidade de tempo, e eu tinha que dividir o meu tempo com o trabalho, e eu não gostava de botar tanto atestado, enfim, eu demorei em torno de 6 meses. Porque essa caminhada, né, rumo à cirurgia bariátrica, ela começou em meados de janeiro e eu tava com todos os documentos prontos, levados no cirurgião no final de junho. Desculpa, no final de maio. Então, quando foi no final de maio, eu cheguei e mostrei todos os exames pro meu cirurgião. Ele falou: ó, Laís, tá tudo bem, gostei dos seus exames. Eu tava com colesterol alto e isso, tipo, minha família já tem essa comorbidade. Mas pressão, as demais coisas, meus exames deu tudo bem normal, assim. O que deu alterado mesmo foi o colesterol e a minha hemoglobina glicada. Deu alterado também. E ele falou que isso apontava para no futuro eu poder desenvolver diabetes. Mas a minha glicose estava normal, mas a hemoglobina glicada já estava mostrando ali que eu precisava tomar cuidado. E assim, no final de maio, como eu tava falando, eu tava com tudo isso. Aí eu levei nele e ele disse: pronto, o próximo passo é você ter uma consulta com a anestesista. Você tem uma consulta com a anestesista, depois disso, depois que ela der a liberação, aí você nem volta mais aqui, você já entrega os documentos para o pessoal do hospital, que é lá nesse centro, que tem tudo, gente, é tudo de verdade. A gente seguiu os trâmites normais, porém, eu tinha combinado com minha chefe no meu trabalho, e ela tinha me pedido para ser no final de julho essa cirurgia. Então, no final de maio, o plano aprova a minha cirurgia, sendo que era para fazer até o dia... Inicialmente disseram que eram 30 dias. Aprovaram no final de maio, então eu teria até o final de junho, sendo que eu não poderia por causa da minha chefe. Então eu liguei pra lá pro pessoal: ó, gente, eu já tinha combinado aqui com minha chefe, a gente já tinha se organizado, assim, visto toda a logística pra eu fazer a cirurgia, e eu só poderia fazer no final de julho. Enfim, conversa vai, conversa vem, e aí a gente descobriu que a minha autorização não foi só de um mês, foi de 60 dias. E aí eu teria até o final de julho pra fazer, até o dia 25. Inicialmente a gente marcou pro dia 24, terminou que o médico ia ter algum compromisso nesse dia e terminou sendo dia 20. E assim foi, minha gente. O primeiro desafio foi a dieta líquida. E nessa época eu tava viajando, tava no Maranhão. E foi um desafio, assim, porque minha nutricionista, ela poderia dizer exigente? Poderia dizer exigente, ela é bastante exigente. Tem médicos ou nutricionistas que passam a dieta de 3 dias antes da cirurgia, como também tem gente que passa 10, 20 dias de dieta líquida antes da cirurgia. Isso pra mim realmente não é viável, mas ela passou 5 dias de dieta líquida. No último dia, que é a véspera da cirurgia, ela pediu que eu não tomasse nada que tivesse leite. E realmente, no último dia, ficou bem restrita a alimentação, que já estava restrita porque era só líquida. Mas ficou entre água, chá e água de coco, só, nada mais.
Então, não foi fácil passar por esses dias, sobretudo porque eu tava viajando e eu ia conhecer vários lugares e, tipo, fazendo esforço físico. Nos primeiros dias eu tava bem empolgada porque eu tava na viagem e tal, não tava nem aí, cheia de programação. Mas depois meu corpo foi cansando. No terceiro dia foi bem assim. E eu lembro que no terceiro dia eu cheguei num lugar e eu só tinha sopa e eu. Beleza, que a sopa não era a mais saudável do mundo, porque eu nem vi, nem preparei. Mas aí eu peguei aquele caldo e tal, pedi pra passarem no liquidificador com os legumes e comi. Tipo, eu não fiz uma dieta líquida, digamos assim, pronto. Por exemplo, quando eu fiz com os legumes, e eu vou explicar isso pra vocês, porque existe o fator da dieta líquida pré e a dieta líquida pós-operatório. Então, a dieta do pós, ela é bem restrita de verdade, tem que ser consistência de água, tudo. Então, o que eu tô querendo dizer? Comparativamente, a minha dieta líquida pré-operatória, ela não foi, assim, uma dieta muito rígida. Porque, tipo, se tivesse sopa, eu batia no liquidificador com os legumes e comia aquela coisa mais pastosinha, entende? Eu não passei fome, eu não fiquei muito mal, exatamente porque eu comi coisas pastosinhas. Porém, na dieta líquida pós-operatória, você não pode comer pastoso gente, principalmente a primeira semana. Tem que ser água suja, a água onde a carne foi fervida. Fervida não, cozinhada, cozida. A água onde o frango foi cozido. A água onde legumes foram cozidos. É só a água. Não pode bater no liquidificador, não. Tudo é coado. Tipo, bater no liquidificador, os legumes e ficar aquele negócio pastosinho. Não. É consistência de água de verdade. E aí passou-se a dieta pré-operatória. Então, eu estava lá animada, depois eu botei fotinhas aqui no meu pré-operatório. Cheguei lá no hospital. Estava previsto para eu chegar às 8 horas da manhã e às 10 eu seria internada para cirurgia. Então, eu cheguei lá de 8, mas estava sem quarto disponível ainda. O pessoal tava fazendo check-out, né? Não é hotel, é hospital. O pessoal tava fazendo check-out e eu fiquei lá com meu esposo na recepção esperando Santa Joana e tal. E daqui a um tempo o médico chamou pra fazer cirurgia. Ou seja, não vai dar pra ir pro quarto antes, vai fazer cirurgia. No caminhar da cirurgia vai desocupar um quarto e eu iria pra ele. A gente tem que ir acompanhada, claro, né? Então eu fui com meu esposo. Subi, ele ficou até uma antessala que você fica. Antes de entrar na cirurgia, você fica numa antessala pra trocar de roupa. Tirar tudo, gente. Tudo, sabe que é tudo? Tudo! Sua roupa, calcinha, tudo. Nem brinco, nem aliança. Entreguei tudo pro meu marido. E aí, eu fui pra sala de cirurgia. Chegando na sala de cirurgia, me levaram numa cadeira de rodas, eu não fui sedada. Na verdade, o anestesista que tava lá não foi anestesista que eu fiz uma consulta anteriormente, a cirurgia, né? Ela tinha me dado um papel com várias anotações que ela fez. Ela pediu pra eu abrir a boca, então ela falou de várias coisas assim. No papel tinha tudo escrito. Ela disse, não deixe de levar isso no dia da cirurgia, porque quem fosse o anestesista, ele ia saber a questão da forma mesmo, sabe? Tudo que ela analisou antes do dia da cirurgia. Então eu cheguei lá, entreguei. Aí ele já conhecia tudo e tal. Aí da cadeira de roda me botaram na mesa cirúrgica mesmo, que ela é um pouquinho desconfortável, um pouquinho de nada, coisa pouca. Que você fica com o bracinho assim meio do lado do seu corpo e tal. Mas eles foram super atenciosos. Começou a fazer o acesso, perguntou se eu tinha veia boa. Aí eu tenho uma veia muito boa, ela pula assim. Ele colocou lá o acesso e começou a conversar comigo enquanto ele introduzia anestesia. Eu sabia disso porque, de repente, minha cabeça estava bem devagar. Enquanto ele teve uma hora que a gente estava conversando e eu disse, moço, eu não tenho mais condições de responder. Meu raciocínio tá muito lento. E depois disso eu não me lembro mais de nada. Fiz a cirurgia e tal. Fiz o sleeve. Eu vi na minha ficha cirúrgica que a minha cirurgia começou de 12h23 e acabou 1h30 depois. Sendo que eu não voltei pro quarto exatamente 1h30 depois da cirurgia. Porque eu fiquei numa sala, depois que acabou a cirurgia, pra retornar à lucidez, porque eu tava anestesiada. Então depois eu tava nessa sala e assim que eu acordei, a enfermeira falou comigo, perguntou se eu tava bem e me levou pro meu quarto, onde estava o meu esposo. Eles me colocaram numa maca, né? Me levaram até o meu apartamento e me colocaram na cama do apartamento. Nesse dia, foi o único dia que eu senti dor e bastante gases. Foi o único dia. Um adendo que eu quero fazer aqui, que eu falo que a minha nutricionista, ela é bastante exigente. Porém, tipo, ela é do tipo, depois que fez a cirurgia, não toma água de coco. Se oferecerem no hospital, não toma. Só se tiver com muita vontade, e aí observa se vai ter gases. Eu não tomei em nenhum momento, eu segui a risca o que ela falou.
E eu não tive gases, gente, depois, quando volto pra casa, porque eu vi muitas meninas que não conseguem beber água, eu não consigo tomar nada, tudo eu vomito. Duas coisas que ela me proibiu, que todo mundo que faz bariátrica faz normal. Preparar os caldos que a gente toma no pós-operatório com cebola, ela proibiu, e a água de coco. E ela disse, principalmente se for aquela água de coco industrializada, não tome. Eu moro no Nordeste, né? E aqui a gente tem uma oferta muito grande de coco natural. Então, tipo, ela falou, se for industrializada, pior, não tomo de jeito nenhum. E eu confesso pra vocês que já fazem 2 semanas que eu me operei e até agora eu não tomei água de coco, nem natural. E não que tenha sido uma proibição, porém, como ela me enfatizou tanto isso e como eu tive um pós de tanto sucesso mesmo, eu resolvi estender um pouco mais. Então depois eu voltei pro quarto e eu tava sentindo dor, porque eles colocam um gás pra eles conseguirem visualizar melhor a cirurgia, né? Isso é importante pro médico e segurança pra nós. Sendo que depois a gente sofre um pouquinho com esse gás. Então, dentro do hospital, eu caminhei muito, sabe? Eu só pude beber água 8 horas da noite. Depois da cirurgia, eu tava sem beber água desde o dia anterior. E aí eu bebi, mas nada assim, não foi nada desconfortável demais, sabe? Eu não senti. O anestesista falou pra mim, você pode sentir uma dorzinha no pescoço, porque você é entubado, né? Eu não senti nada. E aí essa noite eu caminhei bastante. No mesmo dia eu já caminhei. Tomei banho, meu esposo me ajudou a tomar banho. Mas é muito tranquilo, minha gente. É muito tranquilo. Você consegue levantar, deitar. Porque a gente, na minha cabeça, na minha concepção, eu tinha, meu Deus, vou fazer uma cirurgia. Vou ter que voltar pra casa com alguém que me ajude a tomar banho. Não, você consegue fazer tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu tenho vários vídeos andando no hospital. E eu só fiquei no hospital 2 dias. O dia da cirurgia, que eu cheguei lá de 8, né? Mas na verdade eu só fui internada perto de meio-dia. Não, perto de meio-dia. Entre 11 horas. A cirurgia começou meio-dia em alguns minutos. E eu saí no outro dia às 10. Eu tive alta. Então eu tive alta e saí assim, ó, andando, falando. Claro, evitando falar muito pra não ter gases. Mas eu falei. Eu recebi uma visita, porque meu aniversário tinha sido há pouco tempo atrás, lá, e eu conversei. E então, esse tempo eu fiquei na casa da minha mãe, porque meu esposo, ele trabalha à noite e eu não queria dormir as noites sozinhas, já que eu não sabia, tipo, eu nunca me submeti a uma cirurgia na vida, eu nunca fiz cirurgia de nada, eu nunca quebrei uma perna, um pé, enfim. Eu não sabia como era isso, então eu me programei toda a minha vida pra, nesse tempo que eu estaria de licença no trabalho, eu poder ficar na casa da minha mãe. E foi muito bom, porque eu tinha sempre alguém perto de mim. A alimentação realmente foi bem restrita ao que a minha nutricionista tinha passado. Então, nessa primeira semana, eu não comi nada com leite. Até aqueles Iopro que você pode comer, que é aquela bebida que tem proteína e whey. Eu não tomei na primeira semana. Segui bem certinho a indicação da minha nutricionista. E o que você comeu essa semana, Laís? Eu comi apenas caldos. Na hora do almoço eu tomava caldos. Na verdade, de meia hora eu poderia tomar o que eu quisesse. Um copinho de café, aquele de 50 ml, bem pequenininho, devagar, porque você não consegue tomar aquele copo de uma vez. Hoje eu já consigo tomar uns 120 ml, assim, em 3 goles e tá tranquilo. Mas no começo é bem punk. Então o que é que eu tomava? Basicamente, suco de fruta mesmo, não suco de caixa, nem suco de garrafa, é suco de fruta. Eu tomava muito suco de goiaba, de laranja. Meu Deus, eu peguei um amor pro suco de laranja que eu não gostava antes, tomei tudo. Muita gente fala que o paladar muda, que as coisas que você gostava antes, você não gosta depois. Eu não senti essa diferença. A única coisa que eu senti, e foi pra positivo, foi suco de laranja, que eu não gostava e passei a gostar muito. Então, basicamente, eu me alimentava de meia hora de um copinho ou do caldo, que podia... Eu tomei caldo de peixe com legumes, só aguinha, gente. Por exemplo, peixe com legumes era passado no liquidificador. O que é que eu fazia? Coava e depois você coa no pano. Tem coador de café que é pano. Porque aí só sai o que é água mesmo. Só sai os minerais, as vitaminas dos alimentos. Quando foi no sexto dia, vamos falar agora desse processo da primeira semana. Primeiro que nos 3 primeiros dias, tudo que eu comia eu ficava com soluço. Tudo. Comia não, tomava. Ficava com soluço. E aí, depois disso passou. Depois do 3º dia, passou o soluço. Quando chegou no 6º dia, e eu tava caminhando todos os dias pra evitar gases. Então, eu ia na rua da casa da minha mãe ia passear sempre com os cachorros. Eu ficava lá, sozinha, andando. Quando chegou no 6º dia, eu percebi que eu tava muito fraca. Eu recebi um Respiron do hospital. Se vocês quiserem, eu também mostro o que é um Respiron. É um aparelhinho, um equipamento de fisioterapia pulmonar. Porque toda cirurgia que você faz nessa parte de cima, ela tende, o seu pulmão, ele tende a ficar bem fechadinho. Então, essa fisioterapia, ela é ótima para você expandir o seu pulmão. Então, eu fazia 3 vezes ao dia.
3 vezes ao dia, 30 exercícios respirão. 30, eu contava. De manhã 30, eu podia dividir em 2 séries de 15 de manhã, 2 séries de 15 à noite e 2 séries de 15 à tarde. Outra coisa que a fisioterapeuta também indicou, eu fazer... Ai, meu Deus, eu esqueci pra batata da perna, como é o nome? Eu tô esquecida. Sim, eu usei meia antitrombose durante 15 dias, né? Hoje é que eu tô aqui de boas, mas eu usei essa meia. E aí, no 6º dia, caminhando, eu me senti bastante fraca, minha gente, porque realmente eu tava só na água. Já tinha passado pela dieta pré e mais 6 dias de dieta líquida pós. Eu fiquei muito cansada, eu fiquei ofegante por uma caminhada que eu sabia que eu não tava ofegante, que eu já tinha feito nos dias anteriores. Então, nesse dia, como eu fui fazer essa caminhada e percebi isso logo de manhã, nesse dia eu fui lá e descansei bastante. No 7º dia, descansei bastante. E no 8º dia, já comecei uma dieta mais flexível, que eu podia tomar proteína, podia tomar no trem, enfim. Aí eu comecei a me alimentar melhor e já me senti mais revigorada. Nesse exato momento, eu tô no 1º dia da dieta pastosa. E é outra vida, sabe? Agora tipo muito melhor, muito, muito, muito melhor. Porque você percebe que o seu corpo, ele fica mais forte. Então, lá pro 6º dia, eu tava com a carinha meio abatida, assim, sabe? De cansaço mesmo, era o corpo, tipo, sentindo falta. E agora eu já posso fazer legumes com carne, bater no liquidificador, não precisa coar. Então fica aquela coisa bem pastosinha. E eu tô conseguindo comer carne normal, gente, normal. A carne, claro, como bater no liquidificador, ela fica só o chapéu, não fica uma carne que eu vou precisar mastigar muito, embora eu esteja mastigando muito, que eu não quero entalar nem nada disso, e nunca aconteceu comigo, nem talo, nem dump, nada. E aí, eu tô indo pra uma nova fase da dieta, e eu vou acabar esse vídeo aqui, porque ele tá ficando enorme, mas eu quero dizer que 2 coisas: confiem no médico, procurem um médico bom, e só opere quando você tiver bastante confiança nele. Procure encontrar pessoas que já fizeram a cirurgia bariátrica, pra você ter experiências, mas assim, não ache que o que aconteceu com o outro vai acontecer com você, porque eu tô fazendo esse vídeo porque eu só tive, a maioria dos meus feedbacks foram negativos. Eu fiquei com isso, eu fiquei com aquilo, e eu não tive exatamente nada. Às vezes eu acho até que eu nem fiz a cirurgia, mas quando eu como um pouquinho mais, eu vejo que eu fiz. Eu vejo que eu fico bastante estufada com uma quantidade de 120 ml de macaxeira, sabe? Macaxeira pastosa, claro. Eu vou voltar aqui e com certeza, à medida que eu vou vindo aparecendo, você vai ver o rostinho mais magro. Antes de operar, eu tinha 131 quilos, eu tenho 1,67 m. Então eu tava com uma obesidade bem assim, é tipo 3 já. Obesidade mórbida, né? Na verdade, pela contagem do IMC, 46, eu acho. É isso. Tava com 131 quilos. Me pesei antes da dieta líquida pré-operatória. Eu tava com 128, porque eu já tava fazendo todo um movimento de exercício. Depois que eu fiz a dieta líquida, eu não me pesei. Porém, eu acredito que eu tenha ficado com 126. Eu acredito que eu me operei com 126 quilos. Uma semana após a minha cirurgia, eu tive que voltar no médico pra ele ver. Gente, os pontinhos da cirurgia são muito, 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 muito discretos. São realmente só feridinhas assim que você vê na pele e que já tá totalmente cicatrizado. Antes de uma semana já tava tudo cicatrizado. E com a semana que eu voltei no médico, de 126, que eu acredito que é o que eu tava pesando, 127, eu pesei 120 quilos e 500 gramas. E hoje, 2 semanas após a cirurgia, eu só perdi 1 quilo referente à semana passada. Então, eu tô com 119,500. Mas é isso. Eu tô feliz porque a previsão, né, de emagrecimento de uma paciente que se submete a uma cirurgia bariátrica é que ele perca 12% do seu peso no primeiro mês. 12% de 127 é tipo algo entre 13 e 14 quilos. E disso aí, eu já perdi 8 quilos em 2 semanas. Então é bastante coisa. E eu também não quero perder um peso exorbitante. Eu quero perder muito peso ao longo do tempo. Sim, quero. Mas eu não quero perder muito peso num curto espaço de tempo, onde eu vou ficar muito mais flácida, eu vou ficar muito mais fraca. Então, não, eu tô fazendo isso, as coisas bem certinhas como devem ser feitas. E é isso, gente. Eu espero ter ajudado você que tá aí nessa luta. Eu não quero convencer a ninguém que esse é o melhor caminho, não. Esse vídeo e esses vídeos que virão, ele vem pra te mostrar como tem acontecido comigo.
E se eu puder ajudar, se eu puder tirar a tua dúvida, se eu puder, sei lá, fazer qualquer coisa por você, deixa aí nos comentários. Você pode ir lá no meu Instagram também. Eu ainda não comecei a postar coisas a respeito da cirurgia, mas tá lá, @Laís Santa Rosa. Pode me seguir lá, perguntar. Eu tô fazendo um destaque da minha cirurgia. E é isso, galera. Até a próxima.